Bom dia! Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia devocional, bom dia Instagram, YouTube. Não sei quando você está assistindo esse devocional. Boa tarde, boa noite. Oi? Bom dia, Ju, Andréia, Rê. Sejam bem-vindas, amadas. Bom dia, Cíntia, Maiara, Vivi. Vamos entrando. Bom dia, Fê. Tudo bem com vocês? Ansiosa por hoje, Andréia. Andréia, você tá há quanto tempo aqui com a gente no devocional? Deixa eu trocar esse. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Gi. Deixa eu colocar um bronze aqui. Pronto, agora sim. Bom dia, Elma. Bom dia, Cíntia. Vocês lembram quem acompanhava a gente do começo? O Bruno ficava bravo comigo, porque eu ficava mudando de filtro. Ele ficava tão bravo comigo. Eu não achava, agora a gente já tem uns que a gente sabe que a gente gosta. Bom dia, bom dia, bom dia, Robertinha. Laura, bom dia, Laura. Seja bem-vinda, amada. Cis, bom dia, Cis, minha coach fitness, minha mentora fitness. Joelma. Rafa, Cupcake Floripa, Mari, Fê, bom dia, muito bom, gente. Mais um dia abençoado. A Gi lembra, né, Gi? Gente, a gente brigava tanto por causa de filtro, o filtro estourava, e o Bruno ficava bravo, e eu ficava mudando durante o devocional. Ai, meu Deus. Que bom que a gente já se acertou, né? Então, gente, bom dia, Danizinha. Lourdes, bom dia, amada. Seja bem-vindo. Então, vou pedir para vocês soltarem bastante coraçõezinhos aí, por favor. E deixa eu colocar aqui, Fé se aprende, pra gente poder... Quem tava na live que o Bruno fez ontem pros homens? Foi maravilhoso, né? É muito importante. É muito importante a gente falar sobre esses assuntos, né, que são meio tabus, assim. Todo mundo fala, Gi, o pessoal fala, ai, mas vocês são lindos sem filtro. Eu sei, gente, mas o filtro dá um bronze, dá aquela luz bonita, gostosa, né? Por que não usar se tem disponível? Não é verdade? Ah, saiu aqui, ó. Ah, foi muito legal, tá gravada, tá? No Instagram do Bruno. Quem perdeu a live de ontem pros homens, a gente falou sobre... Ele falou sobre inteligência emocional para homens, né? Sobre todo o peso emocional que o homem carrega. E, cara, engraçado, né? Ontem eu tava conversando com uma amiga à noite, a Nath, não sei se ela tá aí. A gente, quando a gente se liga 1h30 no telefone. E a Nath, a gente tava falando, né? Ela tá assistindo Maria Madalena, tá apaixonada, tá viciada na Maria Madalena. E realmente, né, o quanto que assistindo essas novelas, e lendo a palavra, mas é que quando a gente assiste, você vê, é mais visível, assim, né, os olhos, e o quanto que os homens carregam desde sempre um peso, né? É um peso que eu fico imaginando, cara, eles iam pra guerra, será que eles não tinham medo? E eles não podiam demonstrar medo, eles não podiam demonstrar fraqueza. Então, o homem foi chamado para cuidar, né, para estar à frente. E à frente não para ser melhor do que a mulher, mas para estar à frente para proteger a mulher. Né? Hoje eu entendo isso. Por muito tempo eu achava que não, que homem nenhum ia à frente. Hoje eu entendo que o homem ele pode proteger a gente, né? E... Então, desde aquela época, já era muito dolorido, né, para os homens ter que assumir essas questões de guerra, de combate, de batalha e de levar comida. Então, o homem carrega esse peso desde os princípios. Exatamente, Cíntia. É claro que a mulher também tem todo um peso aí, né? Todo o peso da casa, do cuidado, a questão da menstruação, do parto,
de engravidar, as mulheres que não engravidavam eram vistas com maus olhos, né? Então, só que nós mulheres a gente falava, né? A gente sempre foi de falar, né? Então a gente conversa umas com as outras, a gente desabafa. O homem não desabafa, porque ele acha que, não posso falar que eu tô com medo sobre alguma coisa. E só pra uma curiosidade pra vocês saberem, quando a gente faz o Essência da Mulher, tem uma parte que as mulheres falam, né? As que querem falar. E elas falam sobre as questões, elas falam lá, se apresentam, né? Logo no começo, cada uma fala tal. E leva mais ou menos 1 hora pra gente se conhecer. No Essência dos Homens também tem essa parte deles falarem. Eles levam o dobro do tempo. Porque quando eles começam a falar, eles encontram ali um lugar seguro e falam, cara, agora quer saber? Agora eu vou falar tudo o que eu preciso falar e que eu tô guardando aqui sozinho sobre os meus sentimentos. Inclusive uma hora que eu saio da sala, né, no presencial eu tô junto, para que eles possam falar mesmo coisas de homens, coisas que eles estão guardando. Eu fico muito pouco tempo dentro da sala, mas assim, absurdo, eles gastam 2 horas lá falando, e se deixar eles ficam o dia inteiro, eles só param que tem que cortar. E é lindo de ver, porque eles já saem nesse primeiro momento, eles já saem com outra cara, sabe? Eles já saem todos, sabe? Você vê que eles tiraram peso, só o fato de ter falado, cara, quando era criança eu aprendi isso, eu não podia chorar, eu tinha que ser bom em tudo, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. Então, imagina, né? Hoje a gente tá aqui colado na videira todo dia, mas você imagina um homem que não tem a fé, e um homem que não tem abertura com ninguém para falar sobre os sentimentos dele. E sendo que nós, seres humanos, nós somos movidos pelas nossas emoções. Independente se você está colado ou não na videira, quem move o ser humano são as nossas emoções. Quando a gente está colado na videira, é muito mais fácil a gente lidar com as nossas emoções. Por quê? Porque a gente consegue transcender, a gente sabe que é algo acima daquilo ali. A gente sabe que uma emoção é só uma emoção, né? Mas que existe algo maior. Agora, imagina um homem que ele é movido pela emoção, só que ele aprendeu que não pode sentir e ele não tem Cristo. E ele não sabe quem é Deus. Ele não sabe que tem um pai. Cara, eu fico pensando, que prisão, né? Que difícil, assim. Então, a gente tem esse papel de começar a falar mais sobre isso, sabe? A quebrar esses tabus, a criar um ambiente seguro, porque também o homem, ele não vai falar se dentro da casa dele ele não tiver um ambiente seguro, né? Então uma mulher que entenda ele como homem e não olhe só pra ela, pras inseguranças dela, pros ciúmes dela. Então, amadas, por que eu tô falando isso, amados, que tem homens aqui também? Pra que a gente se ajude, né? O Bruno não fala, a gente não fala sempre da tríade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E também a inteligência emocional, a autoestima e a fé. Uma coisa tá ligada na outra, e quando a gente tem essa tríade rodando, eu falo que é quando a gente encontra uma totalidade, assim, na nossa vida, sabe? Do tipo, cara, tá tudo bem. Não importa o que esteja acontecendo, pode ser, tá tudo bem. E o sofrimento existe e sempre vai existir, né? Então é muito gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigada por vocês que estavam ontem na live, que estavam incentivando os maridos, porque assim juntos a gente vai se curando. Cura eu, cura meu marido, cura daqui a pouco seus filhos, cura sua família. Aí a sua família vai curar outras famílias, porque você vai se tornar um exemplo, né? Então a gente tem esse papel. Eu acho que a gente tem esse dever esse direito, esse dever e esse poder de nos curarmos, não é verdade? Tá no repeat aqui. Bom, e é isso, gente. Então sejam bem-vindos, tá? Por favor, enquanto o Bruno já tá vindo aqui, soltem bastante coraçõezinhos e envia um aviãozinho para as pessoas que vierem no seu coração, para que mais pessoas estejam aqui com a gente, tá? Para que a gente viva hoje esse devocional lindo, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoado, que Deus vai falar de novo com a gente, como Ele tem falado todos os dias. Ele não deixa a gente sem resposta. Então não sei se você está chegando. Tem alguém que é novo, que nunca assistiu a gente, que nunca participou com a gente desse momento?
Não sei se você está assistindo gravado ou ao vivo. Estamos aqui na varanda da nossa casa, desde o dia 18 de março, todos os dias estamos aqui. Deus pediu pra gente vir aqui fazer esse devocional. Era algo já que o Bruno fazia sozinho, né? Mas Deus pediu pra gente, quando começou essa pandemia, falou, vamos começar esse estudo juntos na internet, lá, vamos usar o Instagram, que é o que está disponível, né? E onde a gente faz esse devocional é nessa varanda que é da nossa casa, por isso que vocês estão ouvindo esses barulhos externos. E aqui é um lugar muito especial pra gente, porque estar aqui, podendo fazer o que a gente está fazendo e falando de Deus, é o próprio milagre, assim. É a própria prova, é a prova viva de que Deus age, entende? Porque esse lugar aqui foi um lugar onde eu e o Bruno a gente já discutiu muitas vezes, onde a gente quase acabou com a nossa família, onde ele tentou o suicídio mais de uma vez, onde a gente usava cigarro, bebida, falava em separação, em destruição, se atacava, e por muito pouco esse lugar aqui realmente era um lugar de muita sombra, né? E hoje nós estamos aqui há quase 6 meses, todos os dias falando sobre Deus e sobre o milagre que Ele fez na nossa família. Então, a gente está aqui, a gente conta isso porque o testemunho a fé sem obra é morta, né? Como está escrito. Então, a gente está aqui para dizer para você que eu não sei qual o problema que você está passando, mas ele tem solução. Porque quando eu e o Bruno, a gente estava aqui nessa situação que eu acabei de falar para vocês, a gente também achava que não tinha solução. A gente achava que não tinha saída. A gente estava perdido, a gente achava que estava tudo acabado. Porque a gente estava mergulhado no problema. Mas coisas foram acontecendo, a gente não deixou de caminhar, a gente não deixou de buscar ajuda. A gente não deixou de se desenvolver, tanto emocionalmente como espiritualmente. A gente não se acostumou com a dor. A gente não disse sim para a dor. A gente não aceitou o fim da nossa família, sabe? Então, isso fez a gente estar em movimento. Então, quando você tem um problema, o Bruno falou que ontem a gente estava ouvindo uma palestra do Augusto Cury, e ele estava falando sobre a gente ter que confrontar os nossos problemas. Porque a gente tem 2 caminhos. Ou você se acostuma com o problema, ou você confronta ele. E quando você fecha os olhos, às vezes você fala, não, eu vou fingir que o problema não existe, você tá se acostumando com ele. Você tá dizendo sim pra ele. Você tá deixando ele crescer dentro de você. E quando você fala, não, eu vou dizer não pra esse problema, né? E aí você confronta ele, você precisa ir caminhar em outras direções. Então, se isso foi possível aqui na nossa casa, na nossa família, é possível na sua. Então, não se acostume com a dor, não se acostume com o problema. E uma das formas que a gente encontrou de resolver o nosso problema foi tirar o olhar dele. Foi olhar para outro lugar. Foi olhar para Deus, foi começar a estudar, foi começar a entender quem é esse Deus, então, que, cara, ele fez tanta coisa. Ele abriu o mar, ele fez os povos antigos vencer as guerras impossíveis. Ele fez tantas coisas, ele não vai fazer isso daqui? Dentro da nossa casa? E aí quando você começa a estudar e acessar a força desse Deus, ele age, não tem como ser diferente. Então eu não sei o que você está passando, eu só sei dizer que tem solução. Pode sim passar, desde que você esteja fazendo também a sua parte, porque Deus não age sozinho. Ele até age, acho, sei lá, né? Não dá pra falar o que Deus faz ou não faz, mas Ele quer ver a gente em movimento, Ele quer ver a gente honrando o nome dEle, tá? Então, é isso, né, amor? Por isso que essa varanda tem um significado especial pra gente. Bom dia, amor. Fala, gente. E aí, gente, bom dia. Seja todo mundo bem-vindo aí, tá? Fico feliz aí pelo que a gente viveu ontem na live, mas eu vou falar disso daí outra hora. Nós vamos direto para a palavra aqui. Vamos no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas 8, do 11 ao 15. Um novo coração, é isso que Deus quer fazer em nós, e através dele tudo acontece, gente. Ele quer fazer em nós, quer fazer através de nós aqui na terra, mas tudo é Ele, por Ele, pra Ele. A bicha tá bonita hoje, hein? Ontem alguém falou assim que eu fico muito chique de claro. E eu gosto de usar roupa clara. E fica bonito mesmo. Você também tá, amor lindo. Vocês viram, gente, que ele tirou o preto? Bruno adora preto. E realmente, preto é preto, né, gente? O preto é básico, o preto é fácil e é bonito. Mas ele também fica bonito de claro, não fica? Eu acho. Vamos orar?
Vamos, é Lucas, você falou? É Lucas? Lucas capítulo 8, do 11 ao 15. Sejam todos bem-vindos aí, bom dia. Minha sobrinha tá aí? Acho que tá, sua mãe tá aí. Beijo, Lalinha do tio, tá? Lalinha, fecha os olhos aí com o tio. Deus vai trabalhar no coração de todo mundo que tá aqui, viu, Lalinha? Lalinha é minha sobrinha de 6 anos de idade, vai fazer 7. É isso, né, Lala? 13 anos, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É isso aí, vai fazer 7 anos de idade. Foram 7 anos pra se perguntar pra minha sobrinha, ela vai saber. Foram 7 anos pra Deus construir tudo que... Toda a terra, tudo, a humanidade, tudo foi criado em 7 dias. No 6º dia ele criou o ser humano e no 7º dia Deus descansou. E se Deus descansou, por que eu não vou descansar? E tem momentos na nossa vida que a gente tem que descansar. E Jesus, o maior homem de todos os tempos, ele veio ensinar: ei, você pode descansar, eu tenho algo pra você que você pode descansar no meio da batalha. Você vai lutar, mas vai ter momentos que você vai descansar. Os próprios guerreiros, eles tinham horas de sono, horas de descanso no meio da batalha. Ficava lá 40 dias guerreando, mas tinha momentos de descanso. E a paz que excede qualquer entendimento, que eu creio, acredito que é apenas o Cristo, né? Jesus, o Nazareno, o carpinteiro pode colocar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, fecha os olhos aí, Lalinha, todo mundo aí que quiser e puder fechar os olhos, senão você pode ficar com os olhos bem abertos, fica tranquilo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por mais um dia aqui nesse devocional. Coloque as palavras na minha boca, coloque as palavras na boca da minha esposa e que nós possamos ser usados aqui por você, Jesus. Fica à vontade, nós queremos aprender algo novo hoje aqui, não apenas as pessoas que estão aí do outro lado, ou no ao vivo, ou no gravado, mas eu também quero, a minha esposa também quer, e nós estamos juntos aqui em um só corpo, lado a lado, olhando apenas para você, Jesus. Faz o arregaço de amor dos nossos corações e que a gente possa ter pelo menos um comportamento diferente hoje. E esse diferente é diferente de mim, mas igual a Cristo. Então hoje, já escreve no seu papel, no seu celular, saia desse devocional com apenas um. Eu tava pensando isso no pedal, cara, só precisa de velho. Um comportamento diferente por dia. Alinhado com a videira, alinhado com Cristo. Um comportamento do próprio Cristo aqui na terra. Mas como assim, Bruno? O próprio Cristo? Do próprio Cristo. Ele mesmo falou, ele está dentro de você. Ele está em você a partir do momento que você acredita que ele possa fazer. Então, um comportamento pro dia de Jesus, meu irmão, você vai decolar na sua vida. Verdade. Tá? Vamos junto, tá bom? Dá um celular aí, Gente, se alguém puder mandar um instrumental pra mim, por favor. A gente ainda não teve tempo pra parar e olhar isso daí, porque toma tempo. Mas não pode ser agudo, viu? Tem muita coisa... Não, mas calma aí, amor, rapidinho. É tranquilo isso daí. Não tem problema. Instrumental. Sabe assim, musiquinha de fundo, instrumental. Pianinho, mas piano meio... Não agudo, piano meio... Pô, pede pra minha irmã, hein? Minha irmã tem lá. Eu pedi pra ela não me mandou. É bom ter uma musiquinha, né? Não sei se o Ricardinho tá aí. Ricardinho, vou ligar pra você hoje. Bora. Lucas capítulo 8, versículo 11 a 15. Espírito Santo, faz arregaço de amor aí. Faz um arregaço de amor, Espírito Santo. Eis-me aqui. Então vai. Jesus vai falar aqui, Jesus vai explicar a parábola da semente, do semeador. Lembra que a gente estudou a parábola do semeador? Que eu vou jogar sementes. Nossa, você lembra disso? Existe um terreno dentro de você. O solo tá... Tá aqui, ó. Cadê? Essa foi a parábola que a gente leu aquele dia. E aqui é o que a gente vai ler agora. E os discípulos perguntam por que Jesus usava parábolas. Deixa eu te explicar uma coisa antes. Vamos por partes. A gente tá no momento de estudo, tá? Vamos rapidinho aqui, que tem muita coisa pra gente falar hoje. Vamos ler a parábola do semeador pra gente relembrar? Então é Lucas 8, do 4 ao 8, é isso, amor? Não é esse, mas vamos ler, vamos lá. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Então, dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tá? Ouça. Espírito Santo, Jesus muda tudo.
Uma pessoa, Jesus contou essa parábola. E existe um terreno dentro de você. Esse terreno é o seu coração. Ei, você precisa entender isso para você mesmo e para lidar com o próximo. Tá? Existe um terreno dentro de todo mundo. Já ouviu falar? Meu coração tá aberto, meu coração tá fechado. O coração do fulano tá fechado, o coração tá aberto. Lembra disso? Por isso que Jesus nunca falava o que tinha que fazer. Jesus sempre fazia uma pergunta. Jesus sempre perguntava: o que você quer, meu filho? O que você quer, minha filha? Porque depende do que está no seu coração. Se o seu coração está fechado, não adianta eu falar nada para você, porque nada vai entrar. É como aqui, ó. É como jogar sementes e uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Ou seja, não entrou no seu terreno, não entrou no seu coração. A outra parte, no versículo 6, caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Ou por falta de profundidade, não tinha raiz, não tinha nada. Então às vezes nosso coração está muito raso e a gente precisa aprofundar esse negócio. Deus vai falar no seu coração. Hoje a gente vai falar sobre 4 passos da fé. Os 4 passos. Não é passos, é fases que eu vejo, sabe? Olhando para minha história e olhando para a história de um monte de gente que conversa comigo, que eu converso com elas. São fases que nós temos e a gente tem que suportar, aprender e se alegrar em cada fase, curtir cada fase. Mas eu só consigo fazer isso quando nós estamos juntos aqui nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não está aqui no Instagram do Bruno, você não está no Instagram da Bruna, nem da Betina, nem da Beatriz, nem do Davi, que são meus filhos. Se você não conhece, você vai conhecer. Não é isso daí. O Pai te chamou. Eu não sei onde você está. Se você está na sua casa, está na correria, se está só ouvindo com fone, ou se está olhando aqui atenta, se está chorando já. Eu não sei onde você está. Se está no trabalho, no sofá, na casa. Não sei. No banheiro, eu não sei. Mas o Pai sabe, foi Ele que te chamou e Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome, velho. Você é louco. Outra parte, caiu sobre a pedra, tá. Aí o versículo 7 diz, outra parte caiu no meio dos espinhos. Então tem hora que a gente tá cheio de mágoa, a gente, dependendo da nossa história de vida, se você não vai tratar isso, você tá cheio de espinho no seu coração. E quando eu coloco sementes no seu coração, essa semente vai brotar, mas os espinhos vão sufocar. Por isso, e aí o que vai acontecer? Não vai dar fruto. Por isso que eu acredito demais, e eu vejo essa parábola, mais uma, né? Dos espinhos como algo importante da gente tratar em termos de emoções. Sim. Porque se eu cresço como eu cresci, não sei você, com o pai ausente, com raiva do meu pai, vi meu pai fazer um monte de coisa com a minha mãe, tive problema com abuso, tive problema com um monte de coisa. Se eu guardo as emoções, se eu guardo e não trato isso é como espinho, e por mais que pessoas venham me ajudar, por mais conhecimento que eu vou buscar, com tudo que for começar a crescer dentro de mim vai sufocar e não vai dar fruto e você não vai viver uma vida livre. Então é necessário quebrar barreiras emocionais, é necessário desbloquear, é necessário reprogramar, ressignificar. Tudo isso são nomes, tudo isso são nomes que os homens criam. Ei, presta atenção, é o Pai que está te chamando. Ei, filho, vem cá que eu quero cuidar de você. Ô, gente, quando uma criança, minha sobrinha acho que tá aí, quando uma criança chega na presença do pai, da mãe, dos pais, ela se sente protegida. Ela se sente protegida. Ei, pega esse negócio aqui, ó. Quando a criança, a bebezinho, vai mamar, fala pra mim alguém aí, gente, pelo amor de Deus. Ô, Cíntia, eu tô com a Cíntia na cabeça. Ô, Cíntia, manda um direct pra mim depois. Ô, gente, quando um bebê vai mamar ali com a mãe, ele vai mamar por quê? Pra se nutrir de comida e de amor. É isso, mas em português rasgado. Ele vai botar no peito pra quê? Pra comer. Ele tá com fome. O bebê tá com fome, ele precisa comer. E aí tem uns que já, como era eu, minha mãe sabe, né? Chorão, só chorava, aí tinha que comer. E aí, quando o bebê mama ali com a mamãe, nada é mais importante que aquele momento pro bebê. Depois que ele mama, ele se sente o quê? Se alimentar, isso aí, Márcia. Ele se sente o quê? Satisfeito. Então imagina, o neném tá chorando, imagina a Betina e a Beatriz. Ixi, uma vai mamar numa teta, outra vai mamar na outra teta, não sei o que, aquela confusão, imagina, vai ser paz que excede qualquer entendimento. O nego vai ficar assim, meu Deus, mas como que vocês conseguem? É o próprio Cristo que faz. Nossa, amém. Pode ficar tranquilo.
A porta aberta é ele, mas a fechada também é ele. Ó, aí o que vai acontecer? Vai mamar tal. E aí ela vai se sentir satisfeita. A criança vai se sentir satisfeita. É assim com Deus. Como, amor? Quando eu busco a presença de Deus, que é nosso Pai, Ele primeiro me protege, me abraça, me acolhe. Ele me conhece. Ele sabe o que eu preciso. E Ele me dá alimento. E esse alimento me satisfaz. Esse alimento me faz ter uma sensação de suficiente. Não preciso mais de nada. Tudo o que acontecer depois pro bebê, tudo que acontece, se ele vai dormir, se ele vai ficar brincando, não importa. Tudo isso é consequência de algo que ele já tem, que é suficiente. Ei, vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que Deus já está falando no seu coração? É assim com Deus. Agora, quantas vezes o bebê se alimenta por dia? Várias. Mas ele se alimenta todo dia? Sim. Pronto. Você se alimenta todo dia com a palavra de Deus? Ponto. Você não precisa responder pra mim. É assim com Deus. E adulto também, independente de ser bebê. Todo mundo se alimenta todos os dias de comida. Isso. Mesmo quando a gente é adulto, né? Isso. Exato. Ô Bruno, calma, você segura aí que você não tá no espelho aí sozinho não. Você tá com uma galera. Você entendeu, gente? Então é assim com a palavra, é assim com Deus. Chegou o momento dessa geração entender que apenas um alimento é necessário para nós começarmos no nosso dia, pra gente fazer as outras coisas. O problema é que eu vou fazer as outras coisas para depois encaixar Deus. Eu fiz isso demais. Eita, Ele muda a história, Ele muda gerações. Não vejo a hora de poder contar. Ô, Jussara tá aí? Acho que tá. Juju, Evaí tá aí? Não vejo a hora de contar pra Betina, Beatriz e Davi tudo isso que nós estamos vivendo. Bora. Aí, essa é a parábola, tá? Essa é a parábola. Agora Jesus vai explicar essa parábola. E aí eu peço pra você abrir seu coração. Tá? Eu peço pra você abrir seu coração. Ontem na live com o Augusto Cury, quem não assistiu essa live dele, assista lá no YouTube do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ele tá falando de suicídio. E o Cury tem um livro, gente. A Danizinha tá aí? Tá. Danizinha, pessoal que curte ler, que curte estudar e tal. Eu mesmo, você já comprou? Eu vou comprar hoje um livro que eu não li ainda, que já era pra eu comprar, eu acabei esquecendo e o Cury me lembrou ontem, é um livro dele. Augusto Cury, médico, escritor, um dos melhores médicos do Brasil, mais de 20 mil horas aí de psiquiatria. E ele não existia ateu mais ateu do que ele. Ele mesmo fala isso. E é bonito ouvir ele falando. É engraçado, né? Que faz tempo que eu ouvi isso aí dele, mas ontem ele falou de novo, então significa que ele vem falando. Ele vem falando isso. Ei, não tinha ateu mais ateu do que eu. Por que Augusto Cury? A filha dele chama como? Carol Cury. Carol Cury, é psicóloga, top também. Presta bem atenção. Por que Cury? Se ninguém tinha ateu mais ateu do que eu. Porque eu, Augusto Cury, ele fazia estudos para provar que Deus não existia. E tá de boa. Eu adoro essas pessoas. Porque dentro dela é um sinal de que eu quero. E é tão gostoso quando ver essa pessoa transformada. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um horário, tudo tem um coração. E Deus está no controle de absolutamente tudo. O difícil não. O desafiador nosso é entregar o controle, a confiança em Deus. E aí o Cury hoje ele é cristão, né? Ele também não... Ontem ele trouxe Jesus também, mas eu gosto dele porque ele traz Jesus para a ciência, ele traz Jesus para a psicologia. O maior líder da história, o maior homem da história, esse é o nome do livro. Ele é o maior líder da história. A minha irmã me deu um presente, o maior psicólogo de todos os tempos. Ou seja, Cristo é um cara a ser modelado, gente. Cristo, o homem, Jesus, sabe que é um homem, carne? Ele foi carne. Só que eu quero te dizer que ele está vivo, sentado ao lado direito do trono de Deus. Mas isso é uma outra etapa. Se você não acredita nisso aí, segura aí, que um dia você vai dar estrela comigo. Entendeu não? Então, Jesus, continua abençoando a vida do Augusto Cury e continua usando ele como boca de Deus aonde ele pisar. É assim que você aonde você pisar, Augusto Cury, taca pau da estrela. Com muito amor, sem julgamento, sem crítica, sem apontação de dedo. Apenas seja Cristo na terra. Continue, Augusto Cury. É essa música que você quer. Isso. Ó, gente, ó, vê se vocês ouvem. Gente, quem tá aí pela primeira vez, essas coisas assim, paralelas acontecem. É normal, aqui é de boa, tá? Vocês estão vendo que não tem um agudo, mas tem só um...
tem muita formalidade. Vamos lá. Tá ótimo. Depois a gente vai acertar isso daí. O feito é melhor do que o perfeito. Mas aprendi isso lá na olha ciência. só, que maravilha. Isso, agora você pode deixar comigo? Não. Aqui. Então fechou. Que aí ela vai mudar, vai ficar mudando. Não vou mudar porque agora a gente achou. Não vai entrar anúncio? Não vai entrar, vai. Depois eu vou baixar ela e a gente vai dar um jeito nela. Vai. Versículo 11 a 15. Jesus vai explicar essa parábola. Abra seu coração. As 4 fases da fé. Do 8? Do capítulo... Qual capítulo? 8? Ah, tá. A explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Nossa. A semente é a Já podia parar aí, já. palavra. Já podia parar aí. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Meu Deus. A parte que caiu entre espinhos estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes somos nós. Brincadeira. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Brincadeira não, nós chegamos nisso daí e é graças a ele, tem nada a ver com a gente. Sim. Tem nada a ver com a gente, mas chegou. Antigamente tinha receio, sabe? Ai não, melhor não falar, né? Será que eu não ficar contando as bênçãos que Deus tem feito na minha vida? Não, pode contar, Bruno, pode contar, mas não deixe de contar que não foi você que fez, apenas fala que foi ele. E se ele fez em mim, e se ele fez nela, e se ele fez nesta casa, ele vai fazer com você. Hã? Se ele fez nesta casa, ele vai fazer com você. Isso aqui era improvável. Por isso que Jesus escolheu 12 pessoas para andar com ele. 12 homens na equipe dele. 12 pessoas. Era a equipe de Jesus. E Jesus fechou a equipe e trabalhou em cima desses 12. E nós falamos desses 12 até o dia de hoje. Pedro, João, Tomé. Presta bem atenção nisso. E eram homens improváveis. Eram homens que ninguém escolheria para formar um time e mudar uma geração. Porque Deus ama fazer o improvável. É o cartão de visita dele. O provável você faz e eu. O improvável é ele. Então ele curte fazer o improvável. Ele curte fazer o trampo dele. Eu tô chocado. Chocado. Agora você vem junto comigo, vamos por partes. Vai. Você vê que ele dá cenários aí, né? Cenários. Você percebeu que tem cenários, né? Total. Então nós vamos cenário por cenário juntos. E eu quero te colocar um contexto, quem tá aqui, esse é um momento, é uma live especial na sua vida, é um devocional especial. Por quê? Porque não dá mais, tem pessoas aqui que não dá mais para ser sufocada com preocupação. Pessoas que já conhecem a videira, pessoas que já estão coladas na videira há muito tempo e ainda continua colocando mais, e ainda continua, e aí eu entendo você, tá? Porque eu já passei por isso. Vocês, é plural, tá todo mundo aí. Eu entendo vocês. Só que eu não posso falar aqui, é isso mesmo. Não, eu tenho que falar o que é a real, o que ele vai fazer na sua vida. Porque ele fez na minha. Então hoje eu posso dizer, validado, carimbado com sucesso. Assim, ó, pá! Carimbou. Próximo. É assim, mano. Sabe lá, vai passando. Próximo, entra. Vai, entra no reino de Deus. Aí tem um cara lá, próximo, entra, vemos. No mundo terei aflições, mas tenham coragem. Olha pra mim, eu venci o mundo. Acredite que tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu fiz, foi pra te curar, foi pra te salvar, foi pra tirar você deste lugar. Foi pra isso. Não se preocupe mais com o que os outros vão pensar. Não se preocupe mais em colocar o seu foco. Não coloque mais o seu foco em autocobrança. Tipo, você tá colada na videira aqui há quanto tempo? Há quanto tempo você está colado na videira? 1 ano, 2 anos, 3? Não, foi aqui no devocional, tá bom? 160, 170, sei lá quantos dias já está aqui. Desde o dia 18 de março, não importa. Chegou o momento de você entregar. E você vai entregar hoje para Jesus assim, ó. Tá aqui, ó, minha autocobrança.
Tá aqui, ó, minha autoavaliação. Eu mesmo me avalio se eu estou de acordo com a palavra. Eu mesmo me avalio se eu estou de acordo com a fé. Eu mesmo me avalio se eu estou andando por fé. E deixa eu te falar, esquece o eu e coloca nele, deixa ele fazer. Quanto mais eu coloco foco em autocobrança, quanto mais eu coloco foco em me autoavaliar, quanto mais eu faço isso, mais eu bloqueio o agir de Deus na minha vida. Pronto, final. E vai ser top. Que nós estamos conversando agora. Agora você tem uma bucha na sua mão. Gostosa. Uma bucha amorosa. Que vai transformar você hoje. E não tenha medo, apenas tenha coragem. Na Bíblia diz 365 dias. 365 vezes. Ei, Bruno e Bruna. E todos vocês que estão do outro lado, não temas. 365 vezes. Isso é, não tenha medo. Entrega o controle e curte, porque o tempo está passando. Pessoas estão sendo colocadas ao seu lado para você ser instrumento de Deus. Pessoas estão sendo colocadas ao seu lado para você ser instrumento de Deus para ela. E você ainda está segurando ainda isso. Há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. O que é? Falta de perdão? O que é que precisa acontecer ainda? Que você precisa largar isso daqui hoje. Deixa Deus fazer. Curte o tempo. Gente, funciona, eu tô falando sério. Eu e a Bruna, a Bruna até teve uns dias que ela falou assim, cara, Bruno, mas, pô, às vezes, pô, pra gente hoje tá tudo bem, né, cara? É difícil, né, cara? É duro escutar quando as pessoas estão mal. Ei, presta atenção, nós já tivemos muito mal. E vai ter dia mal. Faz parte o dia mal. Só que eu e a Bruna, a gente nunca parou. Mesmo na maior merda minha, largado nesse sofá aqui em depressão, mesmo assim eu sempre tava em movimento. Assistindo um filme que me agregasse, indo fazendo uma sessão de terapia, já tomei remédio, eu sempre estava em movimento, procurando médico, procurando ajuda, procurando a palavra, ouvindo cultos, culto, tudo. Naquela época lá em 2018, o Dave Leonardo foi muito usado por Deus para me resgatar. O Thiago também, o Rodolfo Abrantes, muito, mais ainda. Lá em 2018, eu esgotei todas as pregações dos caras. Todos a Bruno já assistiu. Por quê? Porque eu ficava em movimento, porque eu não aguentava viver mais aquilo. Você estava inconformado. Inconformado. A gente tem que se conformar com os nossos problemas. Porque o Curi falou isso ontem. Confronte os seus problemas. Confronte a culpa que você carrega, Bruno. E foi o que eu fiz sem saber, então confronta isso. Só que você vai confrontar entregando na mão daquele que te conhece pelo nome. Aquele que te conhece e que te chama pelo nome, que te abraça. Aquele que faz você sentir a presença. Ei, presta atenção, eu vou ficar 2 horas aqui hoje. Porque não é possível. Hoje é um dia de mudança. Não, e sabe o que eu tava lembrando agora, amor, que eu não tinha percebido? Eu vou escutar testemunho de vocês. E eu não vou escutar por uma performance, eu não vou escutar pra falar que escutei. Não, porque eu quero ver o agir de Deus na sua vida. Porque Ele quer primeiro que eu. Primeiro que eu e você. Ele quer. Pronto. Fala aí, amor. Eu tava lembrando aqui que quando você tava nessa pegada, que você tava super mal, aí é onde a gente fala que no momento mais difícil não teve inteligência emocional que ajudou a gente. Você, claro que a gente fazia terapia, psicóloga, remédio, mas tem momentos, cara, que é Deus, a gente precisa mergulhar na palavra dele e parar de ficar fazendo toda hora só um monte de curso, um monte disso, um monte daquilo, e cara, e se jogar mesmo, o que o Bruno falou, entregar na mão de Jesus, sabe? Né, amor? Porque era isso, você parou de fazer curso, você parou de tudo isso. O que acontece? Minha última prova de triatlon foi no Ironman de Florianópolis, o meio Iron. E ali eu tava colado já na videira em 2018. Foi aí que eu comecei a colar na videira, sabe? 31 de agosto, 29 de agosto de 2018. Foi aí que eu falei, chegou, é isso aí. E aí todo treino que eu fazia, eu sou meio doidão às vezes, e eu falava assim, por ele pra ele, eu terminava o treino, sabe, você termina, quem treina aí sabe, termina o treino, endorfina bombando, mano, você mete a endorfina junto com a espiritualidade, você não tem nada mais legal que isso. Não tem nenhuma droga, tá bom? Já vou te falar. Não tem já usei droga, já usei bebida.
Não tem nada disso. Quem tá com criança aí, com a Laura, explica, pelo amor de Deus. Ela tem que ouvir algumas coisas, mas pode explicar pra ela depois do jeito que ela vai entender, tá bom? Mas tudo isso me prejudicou muito. E aí eu falava por ele pra ele, por ele pra ele. Ai, Bruno, mas para de falar. Teve uma pessoa que falou, um amigo meu, para de falar, mano, por ele pra ele, mano, você tá fazendo por você. Esse é o problema. A partir do momento que você começar a largar o seu eu, entender que é o eu que ferra, mano, é por ele, pra ele. Sabe por quê? Porque eu acredito no que tá escrito. Eu acredito no que ele fez na minha vida. Porque não é só o que tá escrito. Não adianta nada a gente saber o que tá escrito se você não validar na sua vida. Você precisa validar. É um software que você tá recebendo. Ó, eu vim da área de software, desculpa. Tá aqui, ó. Testa. Viva essas palavras. Eu demorei muito tempo pra viver. Mas tem um tempo pra tudo. Tem as fases da fé que eu vou explicar aqui pra vocês agora. Mas, entenda. Por que por ele e pra ele? Porque foi ele que me criou. Ele já me conhecia desde o ventre da minha mãe. Antes do ventre da minha mãe ele já me conhecia. Ele já sabe, o meu futuro é passado para Deus. Então é por ele que eu estou fazendo isso. Porque eu sou criatura dele. Imagina você criar algo e aí você vê aquele negócio que você criou fazendo aquilo que você projetou. Oh, presta atenção, meu. Espírito Santo, pelo amor de Deus, faz um regaço à minha vontade de dar estrela agora. Eu preciso respirar, porque senão meu dia eu vou acelerar até o fim. Não, amor, calma. Depois do devocional, ainda tem um devocional do devocional, gente. Você sabe que Não, não vou acelerar ninguém, não. Eu já fui assim, gente. Aqueles caras do trabalho que deixavam uns corpos, mano. Eu entregava, mas eu deixava uns corpos. Ô, meu chefe, ô Bruno, pô, você entregou o projeto, mas você deixou 10 corpos lá, tinha que recolher um a um. E foi esse mesmo chefe que me falou que eu tinha que procurar um psicólogo. E aí ele foi usado por Deus. Eu não vejo a hora de encontrar ele de novo, pra ele saber de novo essa história, que eu vou contar diferente pra ele, né? Vai ser com outra vivência. E foi aí que eu conheci a Bruna. Deus sabe todas as coisas. Que sorte, hein, amor? Isso. Mas eu nunca deixei corpos querendo passar por cima de ninguém, pelo amor de Deus. Eu só acelerava. Os caras não queriam trabalhar, eu queria. Então, mas sempre fui tranquilo. Então, gente, esquece o eu. Leia o livro Ego Transformado, pelo amor de Deus. Chegou a hora dessa geração ser transformada pelo ego. Tá aqui na linha de frente aquele cara que só queria competir, aquele cara que só queria entregar, aquele cara que só queria, nada tava bom, sempre tinha que ter mais, blá! Respira. Bora. Nossa. É hoje, hein? Não dá mais. É hoje. Deus te ama demais. E eu também. Só que ele te ama mais ainda, né? Muito mais. Entende? Nós somos criatura dele. Então faça por ele, porque ele te criou e ele vai ficar muito feliz e ele vai colocar o amor dele dentro de você. E tudo que você mais vai querer a cada dia é voltar esse amor pra ele, e aí a intimidade vai fechar. Agora eu entendo as fases de cada um aqui, tá, gente? Eu tô falando com algumas pessoas. E tem outras que são novos na fé. E é isso aí, eu curto demais vocês. Demais da conta, sabe? Mais do que você imagina. E são fases que nós temos para percorrer. É como se fosse entrar no mar e falar assim, beleza, eu vou entrar primeiro no pé, vou ver se tá gelada. Ah, tá boa. Aí eu vou avançar mais um pouco, vou na canela, aí vou até a anca, no português rasgado, ou aqui no isquio, sei lá. E aí depois vem aqui até o pescoço. E aí você mergulha, vê como é que fica embaixo da água, e aí depois você quer saber, eu vou afundar nesse negócio. É assim na fé. Anota aí, quem tá com caderno e caneta. Livinha tá aí? Anota aí, Livinha. Primeira coisa, não temas, 365. Já ouviu falar de Office 365? Office 365, compra aí Office 365, já viu? PowerPoint, Excel, Outlook, não é Office 365? Pois é, não temas 365. Cola na videira 365. Ou seja, nós só não precisamos ter medo. É olhar para ele. Deus falou, Josué, apenas tenha coragem e bom ânimo e olhe para mim. Olhar para Jesus é estudar o que ele deixou escrito pra gente e viver ele aqui na terra. É só isso, e isso é tudo. O restante da vida acontece. Você não tem que estar aqui só num devocional curtindo essa jornada. Curte isso daqui, faz tudo que você aprender aqui no seu trabalho. Lá na sala de reunião, entrega amor pros caras na sala de reunião. Como eu queria voltar numa sala de reunião lá na cela só pra entregar amor lá pros caras. Os caras iam enlouquecer.
Eu dava abraço em todo mundo, os caras ficavam doidos. Ai, Aí teve um dia que eu fui dar um abraço no meu... imagina o Bruno do jeito que ele tá indo pro mundo corporativo. Naquela época eu era especialista. Teve uma fase que eu era especialista e eu tinha um coordenador. Depois eu virei pai dele. Mas aí eu fui dar um abraço nele. No meio de todo mundo lá no andar, assim, sabe? Ninguém dá abraço. Na área de TI, então, os homens tudo bruto, né? Mas tudo coração top, velho. Tudo com coração top. E aí eu cheguei e abracei ele, assim, no aniversário dele, na frente de todo mundo. Aí ele ficou meio desconcertado, mas aquele abraço impactou todos que estavam ao redor. E eu sabia que aquele abraço que eu tava dando nele não era meu e nem era do meu ego, não era meu de nada. Eu sabia, eu queria entregar amor pra ele. E é um amor que não vem do Bruno cabeçudo, vem dele lá de cima, que habita em mim. Faz isso. Testa isso. Você vai ver o que vai acontecer dentro do seu trabalho. Você vai ver a promoção que você tanto tá querendo que você tá só reclamando nos cafezinhos. Vai ver. Entrega amor. Entrega. Não reclame. Bora. Primeira fase. Eu procuro a Jesus, eu procuro a fé, pra quê? Pra resolver algo. Você tá muito bonita, não fique olhando pra mim assim. O Bruno precisa ir, gente, o Bruno precisa ir pedalar todo dia antes do devocional, né? Porque nos últimos 3 dias ele foi e Deus fez acho que Mas Deus... já fazia antes também, não tem nada a ver com pedal, não coloca condição. Não, amor, não mas... coloca condição. Não vou. Não, entendi, é bom porque endorfina com a espiritualidade. Junta tudo, cara, você é louco. Eu vou trocando ideia com o pai, o pedal inteiro. Ó, presta atenção. Receber algo que eu preciso, então eu procuro a fé. Por que você procurou a fé? Por que você procurou esse devocional? Lembra do primeiro dia? Por que você procurou a Deus? Sem conhecer nada. E é isso mesmo. Por quê? Eu não conheço porque ninguém me ensinou. Você não conhece porque ninguém te ensinou. Por isso que a gente fala, a fé se aprende. Mas eu procuro em primeiro lugar pra quê? Pra resolver um problema de saúde. É sempre com o BO. Português rasgado, gente, é sempre com o BO. Não vem falar pra mim que não é pro BO que você procurou a Deus. É pro BO sim. É sim, é pro BO, é querendo o quê? Querendo um aumento, querendo um trabalho novo, querendo o quê? Que cure a depressão, como foi pro jumento, querendo o quê? Querendo, anotei umas coisas aqui, provisão, consolo. Como é que você foi procurar fé? Não é pela presença, uma coisa é fato. Não, mas é pra resolver o BO, Deus sabe isso, mas o Pai sabe, o Pai já tem uma festa pra você, pode vir, esse é o primeiro passo mesmo, pode vir. Esse é a fase 1 da fé. Beleza, aí você foi, o problema foi resolvido. Você ganhou o emprego que você queria, alguém da sua família foi curado, alguém que estava já pronto para morrer, a medicina já chancelou, tá morto, aí vem Jesus e pá, não tem nada a ver não, é vida aqui, pá. Essa é a primeira fase. Essa é como se fosse te colocar no estágio 0. É como se eu estivesse no estágio, num gráfico, adoro o gráfico, no menos 10, menos 30, e aí vai, te coloco no status 0. Pronto, agora vamos começar a conversar. Olha lá, pra preencher um vazio, pra carência. Isso, que é o consolo, isso. Quem foi que falou isso? A Danizinha. Boazinha, Danizinha, é isso daí. Boazinha. Não, boa, Danizinha. Boa, Danizinha. Ó, fase 2, anota aí, eu anotei, eu fiz meu devocional, fui pedalar, mas eu também fiz meu devocional, pelo amor de Deus. Ó. Por isso que você tá assim, não foi só o pedal. Relacionamento, aí a fase 2 é o quê? O seu relacionamento com Deus começa a crescer. E você começa a entender um pouco sobre obediência com amor. Você começa a entender, você começa a ter informações desse próprio Deus que é Pai. Isso, aqui no devocional, é através da videira. Através de Jesus. Porque Jesus nos leva até o Pai. Jesus foi muito mais do que um homem. Jesus, ele está vivo. Jesus vai voltar, irmão. Calma, se você não acredita nisso daí, fica tranquilo. Continua aqui que você vai dar estrela comigo ainda. E depois nós vamos mudar lá. Lá onde? Na eternidade. Jesus vai voltar. E está próximo. Ele vai voltar. E é isso que me faz levantar da cama e pedalar, e vir aqui, e correr, e não sei o que. É isso que me faz fazer as coisas na vida, porque Jesus vai voltar. Porque se eu não soubesse disso, não faz sentido, na minha visão, não faz sentido viver. Pra quê? Pra trabalhar, ir pra casa, comer, dormir e morrer? Ei, presta atenção. Só que aí, começa na fase 2, começa a ter o quê? Você vai ler já aí pra mim. Começa a ter o que na fase 2? Tempestade. Começa a ter desafios que parece que são maiores do que aqueles que você tinha antes de colar na videira. Você tem que entender uma coisa, que o mundo espiritual existe. O mundo espiritual é mais real do que eu e você imaginamos. E no mundo espiritual existe o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é o tal do diabinho. É o tal do diabo, Satanás. Já tá caído já.
Só que em quem não conhece isso, ele pinta e borda em cima. Leia o que Jesus deu no primeiro cenário. Primeiro cenário que Jesus deu. Que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Pronto. O coração tá fechado. Eu tô te dando uma semente, falando que Jesus te ama, falando que Jesus existe, falando algo, o meu testemunho tá falando com você. Já aconteceu isso direto. Já acontece, né? Ainda. Você tá, tipo, pessoas te conectando com você, tá vendo o que Deus tá fazendo na sua vida, mas o coração dela tá fechado. E aí, mesmo assim, as sementes vêm, só que elas ficam no meio do caminho. E o próprio, no caso, Jesus está falando aqui, o diabo faz isso, ele conduz isso. Eu gosto de dizer que ele é o pai da mentira. E ele conhece isso aqui mais do que eu e você junto. Ele conhece toda a palavra. Lembra quando Jesus no início do ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Na verdade é Satanás, é o cabeça, e aí o diabo são vários. Qual que é a fase 2? A fase 2 é quando eu começo a me relacionar, o B.O. foi resolvido. Fase 2 é tipo, cara, é isso aqui, é o meu caminho. Só que é uma fase 2 ainda rasa, onde eu começo a me relacionar com Deus e eu começo a receber desafios na minha vida que eu não tinha antes. Eu começo a ser atacado por pessoas que eu não tinha antes. Pessoas deixam de falar comigo, sei lá. E aí, como não tem profundidade, as sementes ficam na beira do caminho, rapidamente eu me desvio, rapidamente eu volto. Ei, quando alguém falar pra você se desviar, não para com esse negócio de crença, de religioso. Lá vem o católico, lá vem o crente. Não, deixa eles curtir a religião deles. Nós não temos religião. Mas não é isso. Desviar é você mudar de roda, de caminho. Eu tô aqui, eu me desviei, tá no dicionário. Desviar está no dicionário. Olha pro outro lado. Tá bom? Entendeu? Fase 3. Ser um canal de Deus como Jesus. Aí sim você vai começar a ser canal de Deus como Jesus. Leia o próximo que Jesus leu. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Pronto. Você tem que entender isso. A aprovação que você está recebendo na sua vida, colado na videira, faz parte do treinamento. A chave é confiar. Enquanto você não confiar, não tem profundidade. Ah, Bruno, mas sabe, aí minha mãe, minha filha, meu irmão, meu não sei o que, bicho, o que é mais importante pra você? E ele fala aqui que é como uma pedra, né? Isso, mas o mundo espiritual fica doido na hora que você cola na videira, você tem que entender isso. E ele fala aqui que é pedra, que é como uma pedra. Isso. E a gente às vezes tá igual uma pedra, igual uma rocha, duro, fechado. Né? O mundo espiritual, ao lado ruim da coisa, o pai da mentira, e por que ele é o pai da mentira? Porque ele cria várias coisas aqui na terra, esse mundo é caído, desde Adão. Ele pinta e borda aqui. Sério, ele pinta e borda. Mas ele não mexe com os que são dele lá em cima. E ele tá chamando um por um, tá chamando você pelo nome. Agora ele vai te atacar, mas ele não vai conseguir vencer você. Sabe por quê? Porque aquele que habita em você já venceu. Essa é a fé que você precisa ter. Ele já venceu. Jesus já venceu o lado ruim espiritual. Jesus já venceu isso há 2020 anos. Mas enquanto você não viver e não acreditar nisso, o lado ruim vai pintar e bordar em cima de você. Te colocando o que na cabeça? Leia o próximo cenário. A parte sobre preocupações. A parte que caiu entre espinhos estão os que ouviram. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Pronto! Você tá um passo para amadurecer na fé. Tem gente aí que tá um passo. O que é? Confia. Pedro andou sobre as águas. Ele foi corajoso. Você é um fantasma? Não, Pedro, sou eu, Jesus. Então, se é você, manda que eu vou. Aí Jesus mandou chamar. Pode vir, Pedro. Pedro andou sobre as águas. Só que no meio de andar sobre as águas, Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele saiu da presença de Deus. Isso porque Jesus estava na frente dele, né? E aí ele afundou. Se Pedro fez isso que estava vendo Jesus, imagina a gente que não vê. Isso. Aí Pedro afundou. Só que chegou o momento dessa geração a começar a ver. Só que tem um tempo, você percebe que são fases, só que dentro de você precisa ter o que nós falamos agora no início, e o Curi falou ontem, você precisa confrontar isso dentro de você, você precisa falar, eu quero isso, quer o que? Intimidade fechada na rocha,
que é a próxima fase. A próxima fase, a quarta fase é a intimidade acontece com toda a validação sua. Você fala assim, mano, papai, você é tão íntimo, você começa a conversar com ele, você vê a validação na sua vida, você vê tudo que ele fez, você não consegue dizer que foi você que fez, porque é mais forte que você, foi ele que fez. A Bruna não consegue dizer que foi ela que parou de fumar. A Bruna foi até no João de Deus, aquele que se chamava por Deus. Tadinho dele. Mas nós respeitamos. Ela foi lá para parar de fumar, mas não é sobre lá, é sobre o que Deus vai fazer aí. Ela queria fazer aqui com ela. Vocês entendem isso, gente? Então, enquanto você deixar as preocupações, enquanto você deixar que Jesus fala preocupações, que tem a ver com toda a vida e riqueza. Preocupações tem a ver com a sua história de vida. As dores, por isso que é importante você se cuidar, cara. Precisa confrontar. O Cury falou ontem, não tem remédio para depressão, mas não tem remédio para culpa. A gente precisa ir atrás. A gente precisa se cuidar. É como um carro. Você não compra um carro e fica andando com ele 30 anos. Você precisa dar manutenção no carro. Você precisa cuidar de você. E cuidar de você, dentro do que nós acreditamos, é você cuidar da sua essência. E cuidar da sua essência é o próprio Deus que colocou em você. Inteligência emocional, Jesus é a própria inteligência emocional, tá? Eu sou apaixonado por ele, não posso deixar de dizer. Se você estudar a história dele, cuidado, segura aqui comigo. Se você estudar a história de Jesus, você vai ver ele é a própria inteligência emocional. Amor próprio, que é a autoestima nossa, a gente tem que aprender a se amar. Mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu colar na videira, acessar o Pai e viver pela fé, na presença. Viver pela fé é eu entrar na presença todos os dias. O amor dele me constrange, mano. O amor dele faz assim, mano, não faz sentido mais eu continuar fazendo isso aqui na minha vida. Não faz sentido mais eu ser desgovernado. Só que não sou eu que fiz o meu desgoverno acontecer. Desgovernado, eu vivia sendo governado por coisas terrenas. Desgovernado, jumento desgovernado eu era governado por coisas terrenas. Pornografia, era governado por vício sexual, era governado por mentira, era governado por um monte dessas coisas. Por dinheiro, era governado porque eu achava que eu não tinha problema porque eu tinha dinheiro lá na Cielo. É isso. Então isso era desgovernado. Mas tem um dia, um horário marcado para você como teve para mim. Continue colada na videira e entrega o controle na mão dele. Apenas isso, ó. Office 365 não temas 365. Não temas 365. Acredite todos os dias. Não adianta você acreditar um dia. Não adianta você acreditar 2 dias. Não adianta você acreditar só quando você tem um BO. Não adianta você ver uma tempestade na sua frente e voltar para trás. Ei, Pedro, ele tinha segurança no barco. Pedro tinha segurança no barco. Cadê minha água? Vamos orar. Pedro tinha segurança no barco. E Jesus chamou ele para fora do barco. Pedro, vem cá me conhecer, Pedro. Então não procure segurança, paz em coisas terrenas. Procure naquele que te criou. Procure naquele que te criou. E para fazer isso, vai dar um monte de incerteza na gente. Vai mexer com todas as estruturas, mas confia, porque ele sabe de todas as coisas. E a fé tem uma linguagem para isso. Baixa um pouquinho. Tem uma fé para isso. Tem uma linguagem, a linguagem da fé. Não adianta só você falar que você acredita, não adianta você falar só que Jesus é o maior homem, que Jesus te salvou. Por que você acredita, né? Não, mas você precisa pensar pela fé. Não dá para ser governado por pensamento negativo, eles vão vir, mas você tem que detonar eles, você tem que confrontar eles pela fé. Você tem que agir pela fé e falar pela fé. Não adianta só acreditar. Precisa falar, agir e pensar pela fé. Quando você faz isso, os céus entendem o que você está falando. Os céus descem aonde você está. Essa é a linguagem de conversa com os céus. Você pode passar a vida toda só falando que você acredita, mas você continua pensando negativo, você continua falando mal dos outros, continua falando palavras de morte, palavras de destruição, palavras de morte contra você mesmo. Chegou o momento de falar, pensar, agir e se comportar pela fé. Que Deus abençoe seu dia. Jesus, arregaça de amor em 40 segundos. Aumenta, pode deixar aqui. Bom, Jesus, 40 segundos. É você agora, Jesus. Faz. Bom dia, gente. A gente vai fechar, senão o Instagram derruba, tá? A gente não consegue salvar. Bom dia, gente. Fiquem com Deus.